Muito bem, nós estamos aqui hoje, é o dia 19 de julho de 2019. Essa é a lição número 7 dos estudos dos meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Então essa lição número 7 é sobre Jesus e os necessitados. Aliás, as últimas lições aqui vêm sendo com ênfase nesse aspecto aí dos necessitados. De fato, temos que dizer que o nosso planeta, se tem alguma coisa aqui em abundância, são necessitados. Às vezes existem necessitados que têm muito dinheiro, mas precisam de uma palavra amiga, precisam de um conforto, precisam de um conselho, precisam de uma reorientação, etc. Tem necessitados ricos financeiramente e muitos necessitados pobres financeiramente. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, para que possamos entendê-lo em sua amplitude, especialmente, cada vez mais e mais, agir como Jesus em relação aos necessitados. Então o verso aqui diz o seguinte, ele está em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Esse aqui como nós vamos estudar mais adiante, na parte de segunda, é a declaração de missão do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E missão é a resposta à seguinte pergunta: por que eu existo? Se for uma empresa, por que existe a nossa empresa? Ou por que constituímos ela? Para quê? Então, por que existimos como adventistas do sétimo dia? Aqui Jesus disse porque Ele existe. Então ele vai dizer aqui a missão dele, que é também a nossa missão. O Espírito do Senhor é sobre mim. Lógico, sem o Espírito Santo, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tem um coral ensaiando aqui. Então lá, caturita, É bonito. Então Jesus veio mostrar como Deus é. Sim, porque Ele é Deus. Aqui na Terra Ele era Deus em forma humana. Deus que encarnou em ser humano, se tornou ser humano, Então Jesus veio aqui trabalhar pelos pobres. Só pelos pobres? Claro que não. Ele morreu por todos. Então se Ele morreu por todos, também trabalhou por todos. Mas fique bem claro, os pobres sentem mais necessidade da salvação do que os ricos. Se você vê um assassinato, alguma coisa de uma pessoa pobre, geralmente ela diz assim: só Deus, justiça só de Deus, só acredita em Deus. Ela diz isso. Mas se você vê alguma coisa acontecer com algum rico, é difícil que ele diga isso, Ele não necessita, Ele tem advogados, ele consegue ir atrás da lei, ele consegue se defender, etc. E vai em frente. Ele não sente essa necessidade. Se bem que todos necessitam, Então o que Jesus estava dizendo aqui com essa declaração de missão, que está na parte segunda, Ele disse: olha, eu fui ungido pelo Espírito Santo, Para quê que Ele me ungiu? Para quê? Bom, então a minha missão aqui é a seguinte: eu preciso evangelizar os pobres, porque eles estão numa pior, estão doentes, não conseguem tratamento. Eles foram roubados, não conseguem repor. Eles faliram e não conseguem se recuperar. E eu vim aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que era esse ano aceitável do Senhor? É o ano jubileu, o 50º ano, quando as propriedades, as dívidas eram perdoadas e as propriedades retornavam àquele que teve que vender porque se endividou. Então esse ano aceitável do Senhor é a segunda vinda de Cristo, quando será devolvida a todos a sua saúde, a vida eterna.
a felicidade, a imortalidade, tudo isso que foi perdido será devolvido, né? Porque Jesus morreu pelas pessoas para que pudesse fazer essa devolução. Devolver porque quem é que roubou, quem é que tirou? Se dá para falar alguém que tirou, é Satanás. Mas Adão e Eva entregaram, né? Entregaram isso a Satanás, né? E hoje nós não temos, nós somos mortais. Então nós seremos curados para sempre, nossas dívidas desaparecerão para sempre, quem tiver, feliz de quem não tem, né? Então ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, ele veio dizer que ele volta para resgatar, levar com ele aqueles que creram nele, né? Bom, quando Jesus foi gerado em Maria, poucos meses depois ela foi visitar sua parente lá, que estava grávida de João Batista, né? E então Isabel era o nome dela, e então quando se encontraram, Isabel se alegrou com a gravidez de Maria, porque sabia que ali estava o Messias. Ela já ficou sabendo disso, né? E Maria cantou. Esse cântico de Maria, né? Ele está ali no início de Mateus. Ele tem um título, tem um nome, se chama Magnificat, né? Esse é o cântico magnífico. Ela exaltou a Deus porque Deus se lembrou dos pobres, porque ela era bem pobre, né? José trabalhava não para acumular, não tinha como, ele era pobre, né? Muito embora José fosse descendente de Davi, e se ainda houvesse reino, José seria o rei por aqueles dias, em lugar do rei que estava lá, né? Que era o Herodes, né? O rei seria José, mas José estava numa pior, né? Tendo que dar duro para sobreviver, né? Tanto que tiveram que vir presentes dos magos ali para eles poderem ir para o Egito, senão não tinha como se sustentar no Egito, né, etc. Nem ir até lá. Então Maria se alegrou demais, porque Deus se lembrou dos pobres. Ela como pobre, seu marido como pobre, Isabel como pobre, né? E assim a família de Isabel, a família de José, a família de Maria, etc, etc. E então Deus se manifestou aos pobres. Jesus veio mostrar que ele gosta também dos pobres. Os pobres naquela época eram as pessoas menosprezadas na sociedade, assim como hoje ainda também são, né? Vai ver como trato a saúde dos pobres aqui no Brasil e dos ricos, né? Os ricos têm como pagar, etc e tal, tem sempre primazia. Os pobres têm que ir para o SUS, e tem vários SUS em vários lugares aí que funcionam mal, né? Pois bem, quer ser grande no céu? Sirva aqui na terra, né? Aprenda a servir mais. Jesus veio para servir, não para ser servido, né? Então, Jesus veio aqui para se revelar aos pobres, curar os doentes de tudo que é tipo de doença, lepra inclusive. Ele tocava nos leprosos, não pegava nele, porque ele curava, né? Quem consegue curar essa ou aquela doença, ele não pega essa doença, né? No caso de Jesus, ele cura de uma forma não por medicamento, e sim pelo poder seu mesmo de ser Deus, né? Ele fazia os mancos, os coxos, os paralíticos andar direitinho, os cegos conseguiam ver totalmente bem, né? Aqueles que tinham vários tipos de doenças, tudo era curado. E, inclusive os mortos eram ressuscitados, como o caso de Lázaro, mas outros também, filho de Jairo, etc. Né? E então Jesus leu a sua missão e disse assim: hoje se cumpriu esta profecia. E aí queriam matar ele. Já começou. Quando ele disse: eu vim fazer isso, que está escrito aqui por Isaías. Ele leu Isaías, né? No Isaías 61, versículo 1 e 2, né? Ele leu. E
Aí já levantaram, opa, que é isso? Está pensando o quê? Isso é o filho de José, não é? Está pensando que é Deus? O que ele quer? Né? E levaram ele para uma penha ali, para um alto ali, vamos jogar ele aí para baixo. Até lá embaixo ele morre. Ele chegou ali perto e fez a volta e saiu e ninguém fez nada. Né? Ele tinha seus momentos que usava o poder divino. Né? E então Jesus mais adiante enviou os seus discípulos para fazer o mesmo. Iam de 2 em 2. Né? De vila em vila, de cidade em cidade. E ali iam curar, fazer tudo o que ele fazia, eles também faziam. Em nome dele. Né? Eles até ressuscitar, pessoas ressuscitavam. Curavam a lepra, que naquele tempo não tinha cura, hoje se chama hanseníase. E tem cura, é até fácil de curar, mas tem que seguir o tratamento até o final, né? Nós temos o hospital ali do Pênfico, né? Também faz curas, né? De coisas assim que são fogo selvagem, é horrível, né? Isso aqui é lepra, ali é fogo selvagem. Bom, Jesus tinha compaixão dos sofredores, eu anotei aqui, dos aleijados. Ele, também, estava esquecendo, expelia demônios. Como se hoje não tivesse demônio nas pessoas, né? Como tem, né? O que será que tem na cabeça ou no corpo de um homem que espanca a sua namorada, a sua esposa, etc. Como hoje, assisti no noticiário, espancou uma namorada até a morte. Porque ela pegou carona com outro homem, desceu na frente da casa dele, etc e tal. E eles, não, tu tá com outro, porque tá com outro, e começou a espancar até que ela morreu. O que tem no corpo de alguém assim? Por acaso um anjo de Deus? Né? Então, os demônios estão ativos. Eles aprenderam ao longo do tempo, não fazem mais tão grandes escândalos, né? Mas os fariseus não gostaram daqueles milagres de Jesus. Os líderes religiosos da época não gostaram também. Por que não gostaram? Porque eles, na verdade, não faziam nada. Né? Só exigiam um monte de coisas e cobravam as taxas do templo, etc. E se enriqueciam daquele jeito. Transformaram o templo numa loja de negócios. Né? E aí o povo começou a seguir Jesus Cristo, porque, enfim, Jesus os atendia. Ele os curava, os perdoava, eles gostavam tanto de ouvir o perdão, porque naqueles tempos, muito mais que hoje, naqueles tempos se acreditava que quem tivesse uma lepra, quem tivesse qualquer tipo de doença, qualquer problema, qualquer fluxo, sei lá o que é, porque foi atingido por Deus por ser um grande pecador. E como os que melhor se cuidavam, como eram os fariseus, etc., quase nunca tinham nada disso, então esses eram os grandes santarrões. Né? Mas o povo começou a ir atrás de Jesus, porque ele curava assim na hora. Ele chegava ali, vinha, como foi o caso da filha de Jairo. Né? Lembra desse caso ali, o que Jesus fez? Jairo disse, minha filha está mal lá, etc. E Jesus, não, eu já vou lá. E daí tinha uma senhora ali com fluxo, faziam vários anos, curou ela, etc. e tal, e se apressou, despediu a multidão e foi. Mas a menina já tinha morrido. Aí vieram avisar Jairo, Jairo, não incomoda mais o mestre. Ela acabou de falecer, infelizmente. Aí Jesus, não, até calma, vamos lá, nós vamos lá. Ressuscitou a filha de Jairo. E o que ele cobrou? Não cobrou nada, se apressou em ir. Né? Bom, os fariseus se escandalizavam por quê? Porque estavam perdendo a liderança sobre o povo, o poder sobre o povo. Né? E eles viam que esse Jesus só podia ser filho de Deus. Porque quem mais seria capaz de fazer tamanhos milagres? No mínimo, ele era um grande profeta. Então tinha que respeitá-lo como filho de Deus ou como profeta. Né? Mas tinha mais uma outra coisa por trás que a lição não escreveu aqui, que nós já estudamos tempos atrás. Eles temiam perder duas coisas. Primeira, perder o poder sobre o povo. Né? O povo os temia, os respeitava e os obedecia. E agora tinha um outro aí, né? Que surgiu do nada. Vem lá da Galileia e vem aí e toma todo o nosso poder. E a segunda coisa que eles temiam, perder a proteção do Império Romano. Né? Porque eles eram capachos do Império Romano. Capacho quer dizer o seguinte, eles, em nome do Império Romano, mantinham a paz por lá, mantinham o povo submisso, etc. E, tal, e o Império não tinha problemas com revoluções ali, etc.
O império não queria guerra, etc. O império queria recolher impostos, né? Queria dominar, queria subjugar, etc. E esses fariseus e essa turma ali dos sacerdotes eram os que ajudavam o império. Então, se eles não conseguissem fazer isso direitinho, o império os prenderia, os destituiria desse posto. E isso eles não queriam perder. Então, mesmo sabendo que Jesus era divino, porque não tinha como contestar isso, eles o combateram porque eles perderiam, né, o seu status. Essa que é a questão. Bom, o que esses fariseus e os sacerdotes fizeram? Transformaram o templo numa loja, numa casa de negócios. Numa loja, numa casa de negócios para ganhar muito dinheiro. Acontece o seguinte, vinha gente de longe, né, para fazer seus sacrifícios, etc. E isso era muito difícil, ou às vezes até impossível trazer um animal, uma vaca, um cordeiro, coisa desse tipo assim, para sacrificar ali. Então ele chegava até perto, ele chegava nas estâncias, etc. Ali iam comprando, né, os animais, né. Mas aí tu não, mas espera aí, vamos vender aqui no pátio do templo, né, bem mais prático. O sujeito chega lá de 200 quilômetros de distância, chega aqui no pátio, compra e eles vendiam bem caro, né, mas era prático, né. Vendia ali, já era oferecido lá e pronto, né. Então o que mais se via no templo eram negócios. O que menos se via era o perdão, sacrifícios, etc. E é tipo de um leilão, compra aqui, não, compra aqui, porque não sei o que, troca aqui o teu dinheiro e essas coisas todas ali. Era uma sessão de leilão todos os dias. E sábado, como é que eles faziam? Vendiam também, porque afinal de contas o sujeito precisava fazer sacrifício no sábado e vendiam, né? Tudo virou negócio lá, né? Beleza, né? Então era assim. Aí Jesus viu aquilo ali. Mas não foi para isso que eu pedi para construir o templo. Não. Me desculpem. Muitos dizem assim, que Jesus pegou o chicote, o azoraque, uma coisa semelhante com aquilo que ele foi flagelado, né? Passou a mão naquilo e com lágrimas no coração expulsou. Olha, certamente foi mesmo com lágrimas, mas ele estava com o chicote na mão, ele estava usando de poder, e ele se revestiu de poder divino, e ele expulsou e fez correr de lá os sacerdotes e os fariseus. Eles correram até longe e ficaram com medo dele. Isso também é verdade. Então não pode ficar falseando aqui sempre, estava com lágrimas no coração, etc. Sim, estava, mas eles correram. E ele usou de força para eles correr, virou as mesas dos cambistas, né? Derramou tudo, ou seja, ele esculhambou aquele negócio. Essa é a palavra, né? Aquelas negociações. E expulsou eles de lá, né? Purificando o templo, outra maneira de dizer isso aqui, expulsando os vendilhões do templo. É assim que tem que se dizer. E o que aconteceu? Os pobres, etc., que queriam ser perdoados, eles vieram, entraram, né, sem medo algum, e entraram lá e puderam entrar, ocupar o lugar daqueles vendilhões, entraram lá no templo, né, puderam entrar, né, no pátio do templo, ali, entraram ali, e Jesus estava ali, e eles não tinham medo de Jesus, né. Jesus disse, isso aqui é casa da adoração, isso aqui não é câmbio negro, isso aqui não é loja de negócios, isso aqui não é feira, não. Isso aqui é a casa de adoração do meu Pai e dele, né? Ali, até uns tempos atrás do primeiro templo, ainda estava o Shekinah. O Shekinah era a presença visível de Deus sobre a arca do concerto, né? Então estavam fazendo mau uso do templo, né? Hoje vai ter também algo parecido, que se chama sacudidura, né? Aliás, a purificação do templo ocorreu 2 vezes, né? No início do ministério de Jesus e no final, porque eles voltaram, né? E depois voltaram de novo, né? Jesus foi embora e voltaram de novo. Pois bem,
para finalizar aqui, temos que refletir um pouquinho sobre a cruz de Cristo. O que significa essa cruz de Cristo? Olha, eu anotei aqui uma frase que me veio à cabeça quando eu estudei aqui. O melhor homem de todos os tempos teve a pior morte, a morte de cruz de todos os tempos, com zombaria, com fortíssima dor, né? Humilhação, etc. Os líderes religiosos que deviam ser o grande apoio de Jesus, como apoio ele teve só João Batista, e depois os discípulos. Os líderes que deviam ser o grande apoio foram os grandes inimigos. Assim será no tempo do fim. Nossos maiores inimigos estão conosco, às vezes sentados no mesmo banco da igreja, às vezes pregando na frente, às vezes liderando, sendo titulados, né? Sendo pastores, anciãos, sendo departamentais, presidentes e sei eu lá o que mais. Naquele tempo foi assim, né? Os grandes inimigos, o maior de todos os inimigos foi o que o sumo sacerdote, que é o que mais se empenhava que Jesus fosse morto, né? Dentre os 71 membros do Sinédrio, só 2 defenderam Jesus Cristo. 2, né? Isso dá em torno de 3%. Eles assassinaram Jesus Cristo. Então, vamos concluir aqui falando um pouquinho sobre os ricos e os pobres. Os ricos podem ser salvos, sim. E muitos riquíssimos serão salvos. Isso é que bom. Abraão, por exemplo, foi riquíssimo. É certo que ele vai ser salvo, né? Sim, tem muitos outros. Nos nossos tempos também, né? Tem muitos ricos que ajudam a igreja, que ajudam, enfim, são humildes, não querem aparecer. Mas os pobres sentem mais necessidade, né? Porque os pobres estão numa pior, né? Estão numa naba, como muitos dizem, né? Estão às vezes passando fome, né? Às vezes tem uma doença e tem que morrer, porque não tem como fazer tratamento, né? Às vezes o sujeito está em casa e deu um mal-estar ali, etc. Não tem automóvel, não tem nada, tinha que levar ligeiro para o hospital, etc. Não deu tempo, faleceu. Até que alguém fosse procurar ajuda, chamar uma ambulância, coisa desse tipo, né? Os pobres necessitam mais, sentem mais necessidade. Então eles querem algo superior. Muitos ricos não sentem a necessidade de Deus, né? Não sentem, infelizmente. Mas que é igual para todos é. Mas então por que Jesus veio pregar aos pobres? Ele já sabia que esses sentiriam mais a necessidade, né? Bom, estou olhando aqui, nós temos aqui nossas aves, né? Depois eu vou mostrar para vocês, estão ali descansando. Que bichinho. E nós temos 8 aves. Aqui nós íamos doar 5 delas, iam ficar com 3. Os bichinhos se apegaram tanto a nós e nós nos apegamos a eles que eles não vão ser doados. Também não vão ser sacrificados. Vamos ficar aqui, nosso pátio é bem grande e vamos fazer amizade conosco. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a sermos como Jesus Cristo. Bons para os nossos próximos, sejam eles ricos, sejam pobres. Mas que nós nunca venhamos a desamparar os pobres e necessitados. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Vou mostrar agora para vocês um pouco nossos bichinhos, né, que já cresceram bastante. Eu mostrei esses tempos, né?